Eu vou conversar via Skype com o médico psiquiatra, neurocientista, pesquisador do estudo da inteligência humana, Dr. Pablo Vinícius, via Skype. Boa tarde, doutor. Que honra poder falar contigo. Tudo bem? Oi, Cláudia. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui falando de saúde mental nesse momento tão difícil. Muito bom, a gente é que agradece, né? E poder falar de saúde mental realmente é um privilégio e eu digo que isso é uma missão, porque a gente sabe que a Covid-19 tem muitas consequências drásticas, né? Pensando no corpo físico, pensando nas pessoas que inclusive perderam suas vidas, outras que estão hospitalizadas. Mas eu ouço muito falar que a gente vai ficar aí com um saldo bem sério em relação às doenças mentais. Como é que hoje a psiquiatria está vendo isso? Como é que você especialmente está vendo essa questão, doutor? Na verdade, a preocupação ela é da Organização Mundial de Saúde. Então, para você ter uma ideia, a própria OMS ela preconiza que governos e sociedade civil tragam para o centro do debate a saúde mental, porque a preocupação é enorme nesse momento que estamos e o que está por vir, né? Então, o impacto na saúde mental, ele já está sendo e vai ser muito maior que o impacto biológico, físico do vírus. Claro que ele já é enorme, mas o dano à saúde mental nesse momento já é enorme. O que eu observo e os colegas vêm observando é um aumento exponencial de transtornos relacionados à ansiedade, de transtornos depressivos e de queixas relacionadas ao sono. Então, são os três principais grupos de sintomas que têm assustado a gente nos nossos consultórios e que provavelmente vai continuar isso no pós-pandemia e, às vezes, até pior, quando a realidade vier nua e crua para as pessoas viverem. Então, realmente é assustador. Os órgãos que regulamentam a saúde têm se preocupado com isso, as sociedades médicas, nós, psiquiatras, psicólogos. Então, devemos falar disso, devemos trazer isso para o centro do debate. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Quando a gente fala dessas doenças, desses distúrbios de ansiedade, depressão, distúrbio do sono, a gente está falando de pessoas que já tinham predisposição ou essas questões podem acometer qualquer pessoa, mesmo que talvez ela não tivesse uma predisposição, mas diante de tudo que está acontecendo, ela pode ser acometida por esses distúrbios? Muito legal isso que você falou, porque eu tenho falado que a pandemia, o isolamento social, a quarentena, só trouxe à tona aquilo que a gente já vinha vivendo. Na verdade, a sociedade já estava muito mal. Nós somos o país com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. Nós somos o segundo país do mundo a consumir calmantes. Já éramos. Nós somos o país com o maior número de depressões da América Latina e o quinto do mundo. Então, na verdade, a gente já vinha com relacionamentos complicados, o mundo do trabalho adoecendo as pessoas, só que a gente vinha aos trancos e barrancos. E aí a pandemia e o isolamento social fez com que isso aparecesse de fato. Então, você tem razão. As pessoas já não estavam bem, elas pioraram. Aquelas que estavam no limite, com esse fator estressor, teve um a mais para adoecer. Então, talvez seja isso a explosão de casos que a gente está vendo nesse momento. Então, as pessoas que vinham no limite, talvez não estavam fazendo tratamento psiquiátrico, mas estavam ali, sabe, com o copo cheio, esperando a gotinha pingar para explodir aquele copo. E a pandemia fez isso, e o isolamento social fez isso. Então, na verdade, a gente já tinha uma sociedade com condições para adoecer. E a pandemia acelerou, multiplicou isso de forma exponencial. A gente costuma falar que os problemas de desordem psíquica, eles têm uma relação bioquímica, uma relação cerebral. Mas, diante de uma pandemia, a gente vê que tem uma relação muito forte com as emoções, com o medo do desconhecido, com as mudanças. Explica melhor como é que isso funciona no cérebro de cada um. É legal. O adoecimento mental, emocional, ele é uma soma de 3 fatores. O biológico, o genético, o químico, o cérebro adoecendo, o fator ambiental, que é o estresse que nós somos submetidos, e os fatores psicológicos, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos desejos. Esses 3 fatores, eles estão interligados.
tanto nos protegendo quanto nos empurrando para a doença. Então, quanto maior a carga genética, mais próximo eu estou de uma depressão, mais próximo eu estou de uma síndrome do pânico, mais próximo eu estou de uma insônia. Quanto maior o fator ambiental, meu pai está na UTI, eu peguei o Covid, eu estou com um problema financeiro, minha empresa está quebrando, mais próximo eu estou do adoecimento mental. Quanto maiores forem os meus traços psicológicos de imaturidade, medos excessivos, preocupações excessivas, trazer futuro para o presente, as pessoas extremamente obsessivas, elas estão mais próximas do adoecimento. Então, esses 3 fatores, eles estão o tempo inteiro se somando para te empurrar para o adoecimento ou até para te proteger da doença. Então, é exatamente a conjunção desses fatores que vai te colocar em risco para uma depressão, por exemplo. Perfeito. Me chamou a atenção uma frase sua, uma palavrinha que você falou, dependendo do grau de maturidade, e você relacionou a maturidade ao medo excessivo, a ansiedade excessiva, a falta de esperança. Então, seria uma questão de maturidade emocional a gente ficar inteiro diante de uma situação difícil como essa? Com certeza. Os pesquisadores têm falado de resiliência, e a resiliência está ligada à maturidade emocional, à sua capacidade de lidar com a frustração, à sua capacidade de lidar com o não, à sua capacidade de lidar com a incerteza, com aquilo que não estava programado, com o imprevisto. Como é que é a sua reação diante dessas circunstâncias da vida? Você fica calmo ou você se desespera junto com a circunstância? Então, isso é do desenvolvimento da pessoa. Claro que se treina, claro que as pessoas, a partir de um processo psicoterápico, de meditação, de yoga, de desenvolvimento da espiritualidade, ela pode melhorar, mas esse lado psicológico, esse lado de resistência emocional, de maturidade emocional, ele é o fator, ele é o pilar principal hoje para que a gente ou as pessoas consigam passar por esse momento e lá na frente voltar às suas vidas normais. Perfeito. Doutor Pablo, nesse momento, as pessoas que estão se sentindo mais fragilizadas, amedrontadas, elas precisam já buscar ajuda psiquiátrica, precisam voltar para quem já fazia terapia, para a sua terapia, mesmo que online, e quem não fazia, buscar ajuda psicológica também? Cláudia, a hora é agora, a hora é agora. Porque se as pessoas que estiverem no nível de sofrimento psíquico elevado, nesse momento, não buscarem ajuda, elas vão ter adoecimentos graves, vão ter quadros depressivos graves. A gente está vendo um aumento da taxa de suicídio, a gente está tendo um aumento das crises de pânico. Então, o que eu tenho falado para as pessoas? Vamos fazer do limão, que é essa pandemia, uma boa limonada. Vamos buscar ajuda, vamos mudar o nosso estilo de vida. Se você estava sedentário, vamos começar a fazer alguma coisinha durante o dia. Se a sua dieta estava inadequada, é a hora da gente começar a mudar essa dieta. Está precisando de fazer um trabalho psicológico na sua vida? Tem muita coisa que precisa ser mudado? É agora que nós vamos iniciar esse processo. Como estão os seus relacionamentos? Como está seu casamento? Como está seu trabalho? Então, é nesse momento que podemos ter o início dessas transformações. Aproveitar a dor para fazer dela um crescimento. Perfeito. Muitas pessoas ainda têm preconceito quando a gente fala de saúde mental, né? Durante muitos anos a psiquiatria ficou ligada aos manicômios, as pessoas ficaram com aquela sensação de que elas tornariam-se dependentes de antidepressivos e elas fogem um pouco, e aquelas que fazem tratamento psiquiátrico nem gostam de comentar que estão em tratamento. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse preconceito e o quanto ele pode ser nocivo para as pessoas no momento de adoecimento, quando é a hora de fato buscar ajuda. Isso é uma pena, né? É uma coisa que a gente ainda carrega, a psiquiatria, a saúde mental, e eu sempre digo o seguinte, a gente tem que fazer a meia-culpa, né? Porque a psiquiatria carrega esse preconceito fruto de um histórico recente, realmente de muito abusos dos manicômios. Mas isso tudo acabou. A própria área psiquiátrica, psicológica, amadureceu, mudou, cresceu. Então, hoje a psiquiatria é uma área muito humana. Nós queremos a saúde mental das pessoas e não necessariamente só prescrever um remédio. Então, está aqui o primeiro mito. As pessoas falam assim, eu não vou em psiquiatra porque ele só quer saber de remédio. Não.
A psiquiatria quer saber da sua saúde mental como um todo. E muitos pacientes que me procuram saem do meu consultório com prescrição de dieta, atividade física e meditação. Eu deixo o medicamento, por exemplo, para situações que necessariamente eu preciso medicar. Gente, não tem remédio psiquiátrico forte ou fraco. Existe um remédio necessário para você ficar bem. E um profissional sabe fazer isso. Então, o remédio está a seu favor, quando bem prescrito, quando bem utilizado. Remédio psiquiátrico não é para usar da mãe, da avó, da tia, da sobrinha. E isso pode te fazer mal. Agora, quando você é avaliado por um profissional e ele prescreve um medicamento adequado, isso está a seu favor. Então, assim, tem vários mitos na psiquiatria que precisam ser desfeitos, que precisam cair para que surja, né, esses novos conceitos relacionados à psiquiatria. Perfeito. Tem muita gente que estava em tratamento e por conta agora do afastamento social, por conta dos hospitais estarem cheios e muito mais focados no tratamento da Covid-19, deixaram de tomar os seus medicamentos. Isso é um perigo? É um perigo. Isso tem sido uma discussão nossa da classe psiquiátrica, porque o Conselho Federal de Medicina colocou a telemedicina, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dar receita por telemedicina, ela tem que ser física ainda, ou seja, o paciente precisa ir no consultório pegar a receita. Isso, de certa forma, é um absurdo, porque nossos remédios são controlados, precisa da receita médica, e os nossos pacientes que estão em tratamento, eles não podem ter a descontinuidade do tratamento. Ele tem dois riscos com isso: o mal-estar gerado pela interrupção do tratamento e o retorno da doença. Uma crise depressiva mais severa, crises de pânico mais severa, um quadro de insônia mais severa. Então, os pacientes que estavam em tratamento, eles não podem ter a interrupção do tratamento. Então, nós estamos nos esforçando para fazer todo o possível para manter esse tratamento dos pacientes. O governo mesmo agora permitiu estender a quantidade de remédios que o paciente pode pegar, de 2 meses, 3 meses, isso já é uma ajuda. Nós estamos prescrevendo por mais tempo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que o paciente mais idoso não vai ao meu consultório, deixa a receita e vai um parente jovem pegar a receita. Então, são tratamentos contínuos, são tratamentos longos, que têm risco sim de recaída e talvez se a gente suspender o atendimento psiquiátrico, suspender os medicamentos, a crise que vamos provocar é muito maior do que a do Covid. Eu não tenho dúvida disso. Que a gente consiga reverter essa situação e que a gente não tenha essa crise. Hoje mesmo no meu Instagram eu perguntei para os meus seguidores como é que eles estavam se sentindo. E eu fiquei impressionada com as respostas porque elas são muito parecidas, né? E está todo mundo vivendo uma montanha-russa de emoções. Um dia muito bem, outro dia muito mal, um dia mais disposto, outro dia indisposto, com coragem, sem coragem. Isto é normal? Quando é que isso vira patológico e a gente tem que ligar ali o sinal de alerta? Legal isso. A primeira coisa que a gente tem que separar nesse momento, o que é normal do que é patológico. A nossa rotina, ela foi alterada de forma súbita, abrupta, de repente. E isso causa um estranhamento do nosso organismo e do nosso cérebro. De repente, a gente perdeu todos os sinalizadores externos que organizavam a nossa vida. Então, você tinha o horário de dormir, o horário de acordar, o horário de se alimentar. Isso é saudável, ter rotina é saudável. E, de repente, isso foi tirado de nós. Então, é como se os nossos relógios biológicos internos estivessem bagunçados. Por isso, o seu sono fica alterado, o seu apetite, você se sente mais cansado do que o normal, mais ansioso do que o normal. Então, isso é absolutamente normal diante desse momento de transição que o nosso organismo está se acostumando com a nova rotina. Vamos sentir. O que é mais comum sentir? Primeira coisa é seu sono. Você começa a ter uma insônia, você começa a sentir que o seu sono está superficializado, que você acorda mais cansado. Durante o dia você está mais ansioso, principalmente com o aumento de apetite para a maioria das pessoas e carboidrato que elas querem comer. Isso é muito comum. Sintomas depressivos, sintomas melancólicos, sintomas relacionados ao medo. Isso é tudo normal para esse momento. Quando é que nós vamos nos preocupar? Quando isso tudo que eu falei está tão intenso ao ponto de prejudicar o seu dia a dia. Você já não consegue levantar da cama. O seu choro já é contínuo e constante.
A sua ansiedade já é do horário de acordar ao horário de dormir. Você já está passando semanas acordados, sem pregar o olho. Isso significa donhas. Então, o que você vai fazer? O que eu estou sentindo? Está adequado para o que eu estou vivendo? Se a resposta for sim, é normal. Se for não, é muito intenso o que eu estou sentindo. Provavelmente você já está entrando no quadro de patologia e precisa de ajuda. Perfeito. E nesse momento a gente tem que contar aí com a telemedicina, né? E eu fico imaginando que para alguns pacientes isso seja uma dificuldade, porque tem o bloqueio, né? E é tão bom o contato visual, o contato do corpo, do toque, e é uma pena que a gente esteja vivendo tudo isso. Eu tenho muito pouco tempo, mas eu queria te dar 2 minutinhos finais para que você pudesse deixar o seu recado aqui para os nossos telespectadores, e já agradeço muito a sua participação, viu, doutor Pablo? Cláudia, eu que agradeço pelo espaço, novamente te parabenizo porque você está alinhada com a Organização Mundial de Saúde, de trazer para o seu programa, de trazer para o centro do seu debate saúde mental. Isso mostra a sua preocupação, a preocupação da Rede Vida em relação a isso. Então, vocês estão de parabéns, o que puder contar comigo, estou aqui disponível, tá? Então, eu gostaria de falar para as pessoas que eu tenho um projeto muito bacana chamado No Divã, é na minha rede, é no meu canal do Instagram. É um momento que eu escuto as pessoas. Ele é de graça, não custa nada. Então, tem sido muito legal, porque é um momento de catarse, é um momento das pessoas colocarem para fora com um profissional. Então, às vezes o marido, às vezes a mulher não entende. Então, eu criei esse espaço para que as pessoas pudessem falar dos seus medos, tirar as suas dúvidas, como aqui a gente fez, de tratamentos, de diagnósticos. Então, é um momento muito bacana. Então, gostaria de convidar as pessoas que quiserem participar desse projeto chamado No Divã. E o meu livro sobre depressão, que também disponibilizei de graça em forma de e-book, está lá no meu canal, do Instagram. As pessoas podem baixar e tem sido muito, muito bom nesse momento que as pessoas precisam ser esclarecidas. Então, gostaria de convidar as pessoas a esses meus 2 projetos que eu estou oferecendo para a sociedade, fruto de todos os meus anos profissionais. Então, mais uma vez, aí, muito obrigado por esse espaço. Puxa, nós é que agradecemos, né? E eu vou passar os contatos do Dr. Pablo Vinícius. Entra no site, que é pablovinicius.com.br. O Instagram que ele falou, No Divã, olha que incrível oportunidade, Dr. Pablo Vinícius. E tem também o site aformuladainteligencia.com.br. Faça contato, leia o livro e cuide-se. Muito obrigada, Dr. Pablo Vinícius. Foi uma alegria recebê-lo aqui mesmo que via Skype e aprender contigo.